Shalom, meus irmãos, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. Estou aqui com o livro de Salmos, tá bom? O livro de Salmos tem aqui em hebraico e português, né? Para nós falarmos sobre o Salmo 51, Salmo de Davi. Vocês devem conhecer a história do rei Davi. Quando o rei Davi, ele estava vendo a vizinha dele, né, com olhos cobiçosos para a vizinha Betsabá, que era uma mulher casada. Então ele estava ensaiando um adultério. Ele cobiçou, ele desejou aquela mulher. O Eterno, nosso Criador, mandou até Davi o profeta Natã. E o profeta Natã chegou lá para o rei e contou uma pequena história para ele. Rei, eu vou te contar uma história e você faz um julgamento para mim? E ele disse, conte. Ele falou, existia um homem numa cidade e nessa cidade ele era o mais rico. Mas tinha lá nessa cidade, nesse local, uma pessoa muito pobre. O rico tinha muitos gados, muitas ovelhas, muitas cabras. E o pobre tinha apenas uma vaquinha, da onde ele tirava o leite para sua família. Ok? Ele sim, ótima história, que tem demais. Veio um grande amigo desse homem rico visitá-lo, e esse rico então resolveu abater um animal para fazer um grande banquete e recepcionar o seu amigo. Até aí tudo bem, normal. Mas o rico não se desfez de nenhum dos animais que lhe pertencia. Mandou que pegasse aquela única vaquinha do pobre e mandou abatê-la e serviu um grande banquete para o seu convidado. O que o rei diria sobre isso? Ele falou, tal homem tem que morrer. Tem certeza, rei? Sim, esse homem tem que morrer porque ele cometeu um pecado grave, ele foi mau, ele foi perverso. E então Natã apontou para ele, você, rei, é este homem. Aquilo foi um impacto terrível contra Davi. Por que o profeta Natã contou essa história? Porque o rei, ele tinha, além de esposas, no plural, ele tinha um harém de concubinas, com muitas, mais de 500 mulheres que pertenciam ao rei. E nenhum homem podia tocar nelas. Essas mulheres pertenciam ao rei. Poderia acontecer que alguma daquelas mulheres nunca seria tocada pelo rei, mas elas pertenciam ao harém real. Então Natã falou, você tem muitas mulheres. Além de suas esposas, tem as concubinas, que o rei poderia sexualmente tocar nessas mulheres quando ele quisesse. Lhes pertenciam. Não pensem que isso era do agrado do Criador, não. Deus não se agrada disso. Mas Deus permitiu. Agora veja bem, Natã falou, Uria tem apenas uma esposa. E você com todas essas aqui, foi lá, cobiçou e seduziu a única esposa de um homem. Compreenderam a história? E aí Davi, para justificar o seu erro e dizer que podia ficar com aquela mulher, mandou Urias para a linha de frente das batalhas, sabendo que ele morreria. Triste isso. É muito triste. Havia uma grande possibilidade de Urias morrer na linha de frente da batalha. Ok? Isso foi triste. Pecado gravíssimo.
E Davi, no ímpeto, naquele momento, no entusiasmo, ele lançou um julgamento contra ele mesmo. E ele se autocondenou. Ele determinou a pena de morte para ele mesmo. Isso foi doloroso. E aí então o rei Davi buscou o perdão de Deus, o perdão do Eterno. Clamou com o Eterno. Qual foi a diferença entre Davi e o rei Saul? Saul foi destituído para ser colocado Davi no lugar. E Saul foi destituído morrendo. Mas Saul, quando foi advertido do seu pecado, esta foi a grande diferença entre ele e Davi. Saul tentou justificar o seu pecado, dando explicações. Não, eu fiz isso por causa daquilo, eu fiz aquilo por causa disso. E não... Vocês entenderam? Dar justificativa. Pecado é pecado. Já Davi bateu a mão no peito, mesmo diante do profeta, falou: eu pequei contra o meu Senhor e eu sou digno da morte. O rei Davi, então, reconheceu o seu pecado. Se uma das coisas mais importantes no arrependimento, para ser verdadeiro diante do Criador, é justamente isso, o reconhecimento dos nossos pecados. Se você hoje está afastado do Criador, conheça a história de Davi e se reaproxime do Criador. Mas um detalhe importante para você se reaproximar do Criador é reconhecer o seu estado de pecado, o seu pecado, muitas vezes até voluntário. Quantas e quantas vezes sabemos que algo é pecado e mesmo assim nós vamos lá e cometemos. Não é tempo para ficarmos em dúvidas, não é tempo para pensarmos, para acharmos, é tempo de decisão. Estamos no final dos tempos e não podemos brincar com o Criador. Prestem atenção, Salmo 51. Saul, o primeiro rei de Israel, apresentou o perfil que o povo desejou no seu líder, mas foi uma grande decepção. Deus disse que escolheria um sucessor de Saul, um homem que lhe agradaria. Está em 1 Samuel 13, 13 e 14. O homem que Deus designou surpreendeu o povo e sua própria família, pois não teve a aparência de um grande rei e guerreiro. Era um menino franzino. Deus, porém, avaliou o coração e não a estatura de Davi, e disse que esse filho de Jessé era homem segundo o seu coração, que faria toda a vontade do Eterno. Está em Atos 13, 22. Mas Davi foi um dos homens mais imperfeitos que já viveu. Cometeu vários erros graves que levaram à morte de dezenas de milhares de cidadãos de Israel. Um dos pecados mais notáveis desse homem foi o seu caso com a sua vizinha, que eu acabei de contar, que levou ao homicídio do marido dela, quando sua tentativa de ocultar o adultério foi frustrada. Davi violou o pacto do casamento e, pior ainda, a aliança com o próprio Senhor, o próprio Criador. Ele desrespeitou pelo menos 3 dos principais, dos 10 mandamentos que Deus havia revelado ao povo de Israel em Êxodo capítulo 20, versos 13, 14 e 17. O que ainda distinguiu Davi do seu predecessor, que é Saul, foi o seu comportamento depois de ser confrontado com o seu pecado. Quando o seu pecado foi apontado por Natã,
Deus mandou o profeta Natã para repreender Davi, e este admitiu os seus crimes, sem oferecer nenhum argumento para explicar os seus atos. Viu? Ele reconheceu: eu pequei e sou digno de morte. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12, 13. Em circunstâncias paralelas, Saul tentou justificar os seus próprios erros e se preocupou com sua imagem diante do povo. 1 Samuel 13, de 11 a 12, 15, de 20 a 21 e o verso 30. Davi simplesmente admitiu seu pecado e deixou com Deus a decisão sobre o seu castigo. É isso que Deus quer de nós. Reconhecer: Senhor, pequei contra ti, quantas e quantas vezes. Sou digno do castigo, mas eu deixo o julgamento na tua mão, Senhor, e clamo: tem misericórdia de mim. Olha Davi orando. Salmo 51, um dos hinos mais, você sabe que todos os salmos são hinos. É um verdadeiro hinário do povo judeu. São hinos. São cantos, chama-se shiurim, tá? Salmo 51, um dos hinos mais profundos já compostos, revela o coração de Davi, depois de admitir suas transgressões. O salmo começa com um apelo ao Senhor por perdão, está no verso 1 e 2. Seguindo pela confissão de culpa do rei de Israel diante do justo eterno Criador, versos 3 a 6. O desejo mais urgente de Davi nesse salmo é a restauração da sua comunhão com Deus. Afastado do Senhor por causa do seu pecado, ele estava espiritualmente morto. Pode ser o seu caso hoje? Está afastado por causa do pecado? Reconheça o seu pecado, deixe o seu pecado e se aproxime de novo do Criador, e ele te receberá. Mais do que qualquer coisa, Davi queria voltar imediatamente com o seu Criador. Ele implora ao Senhor pedindo a purificação que permite a volta à alegria de andar na presença do Eterno. Versos 7 a 12. Esses versos contêm algumas das mais ricas passagens das Escrituras. Primeiro, Davi comunica novamente seu desejo de ser perdoado. Esconde o rosto dos meus pecados, Senhor, e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 9. Mas ele sabe que o perdão precisa ser acompanhado de uma renovação, uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma mudança do coração, uma renovação do seu coração, a restauração do seu amor e sua vontade de agradar ao Senhor. Cria em mim, falou Davi, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 10. Davi, sendo perdoado e voltando a viver conforme a vontade do Eterno, voltaria à comunhão com o seu Senhor. Não me repulses, falou Davi, da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Versos de 11 a 12. Que coisa linda! Davi reconhecendo o seu pecado e dizendo: Senhor, eu mereço a morte, eu sei disso, mas tem piedade, me deixa viver, me deixa andar de novo na tua presença. Não foi apenas um benefício próprio que Davi ansiava voltar à presença com o Eterno. Ele desejava servir ao Senhor e servir a outros homens. Sua boca seria usada para glorificar o nome do Eterno.
Olha o que ele falou: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Que coisa linda, hein? Verso 15. Quanto aos homens, Davi escreveu sobre seus planos de proclamar a palavra do Eterno. Ele disse: permita eu voltar à tua presença, eu caminhar contigo novamente, Senhor, e eu então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores, e os pecadores se converterão a ti. Verso 13. Ele diz que não ficaria mais parado. Agora eu vou levar a tua palavra, eu vou ensinar, eu vou lembrar as pessoas que têm que te servir. Davi viveu sob a lei do Antigo Testamento ou do Tanar, na qual Deus exigia sacrifícios de animais quando os homens pecavam. Esse rei de Israel, porém, compreendeu a mensagem espiritual mais profunda por trás dos sacrifícios, que muita gente vê o sacrifício de animais apenas como matar um animal, aspergir o sangue, mas existe uma mensagem muito forte, muito grande por trás. Pois não te comprases, Senhor, em sacrifícios, do contrário, eu os faria. E não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são o Espírito. Olha o que ele revela aqui, que o sacrifício agradável ao Criador são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Senhor. Versos 16 e 17. O exemplo do rei Davi, para todos nós, nos lembra de fatos importantes. Mesmo pessoas que procuraram agradar ao Senhor tropeçam. Deus está disposto a perdoar qualquer um de nós, todo pecador arrependido. A comunhão com Deus vale tudo. Não devemos buscar essa comunhão apenas por benefício próprio. Devemos nos dedicar a honrar e a glória do Eterno. Nossas bocas devem ser usadas para proclamar a mensagem da salvação a outras pessoas, que possamos aproveitar então as lições do rei Davi. O que Deus quer de nós? Sinceridade, verdade, justiça. Você tropeçou, os grandes homens da Bíblia tropeçaram também. O profeta Elias era um homem como qualquer um de nós, mas se propôs a servir ao Criador e serviu e foi um dos maiores profetas. Moisés foi lá resgatar o povo de Israel dentro do Egito. E toda a sua vida passou servindo ao Criador, levando aquele povo até a entrada da terra prometida. Quando chegou na entrada, Deus falou: despede da tua família, de todos os teus amigos, porque eu vou te recolher. Se você cometeu algum deslize, um pecado, todos nós cometemos. A grande diferença é quando você dobra o joelho e fala: Senhor, eu fiz isso e aquilo, eu reconheço que são pecados e que desagradam ao Senhor. Tem misericórdia da minha alma e não te separes de mim, Senhor. Não retires de mim o teu espírito. Se apegue ao Criador fortemente com o coração contrito, quebrantado. Encurva tua cabeça diante do Eterno e reconhece. Foi isso que livrou Davi da morte. Existia um decreto de morte feito pelo próprio Davi com a sua boca. Mas Deus quebrou esse decreto por causa da sinceridade e do amor de Davi, que clamou com o coração contrito, quebrantado:
tem piedade de mim, e reconheceu que o que ele fez foi imundo, foi sujo, foi horrível, mas que o seu Deus estava acima de tudo isso e podia perdoá-lo. Então não tenha medo. Está afastado? Volte para o Criador. Dobra o seu joelho, clama a Ele com sinceridade e põe a tua vida à disposição do Eterno para levar a outros a tua palavra. Adquira o conhecimento da Escritura para que você não seja conduzido por homens que gostam de manipular. O sistema religioso, infelizmente, está cheio. Como diz o Salmo 32, verso 9, que nós não podemos ser como cavalos, como animais, que com o cabresto somos conduzidos. Nós temos que buscar o conhecimento. A palavra de Deus, ela diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então busque o conhecimento. Volte para o Criador. Se apegue com Ele. Continue renovando todos os dias o teu pacto, os teus votos com o Eterno. Não te esqueças dele, porque os dias estão se passando cada vez mais rápido. Os momentos vão se passando. Quando é o passado, o presente e o futuro? Eu sempre falo isso. Não existe futuro, porque o futuro é o presente. Existe apenas o passado e o presente. Porque o futuro é a cada milésimo de segundo. Você já está no futuro. Então se arrependa agora. Não espere amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Busca o Eterno agora, porque amanhã pode não ser possível mais. Que o Eterno te abençoe, te guarde, conceda muita paz, alegria, conceda vitória. E que você não seja um grande religioso, mas que você seja um grande servo do Criador. Que você seja um grande homem de conhecimento, uma grande mulher de conhecimento, e que possa fazer a grande obra do Criador, que não é pequena, hein? É gigantesca. O trabalho é muito grande. Como diz, né? O próprio Jesus falou isso, certo? A seara é muito grande, mas os ceifeiros são poucos. Faça parte desse grupo. Vamos à luta. Shalom, que o Eterno te abençoe. Prepara. Nossa redenção está próxima. Forte abraço. Até o próximo vídeo.